Fala galera do Concurseiro Expert, aqui é o Jorge e hoje eu estou aqui com um dos melhores professores, se não for o melhor, um dos professores mais tops que nós temos aqui no estado do Tocantins, na matéria Direito Constitucional e também numa matéria muito importante no concurso que está quase saindo aí, nós estamos esperando, que é o concurso da Polícia Militar do Estado, e ele é professor e autor de um livro sobre o Estatuto do Policial Militar. E o nome dele é Sérgio Nunes e é com ele que será o nosso bate-papo hoje. Professor, eu queria que você falasse para o pessoal um pouquinho a respeito de você, para que quem está assistindo a gente conhecer quem é o professor Sérgio Nunes. Bom, Jorge, obrigado aí pela introdução, pelo introito, muito obrigado. Na verdade, eu costumo dizer, Jorge, que eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador porque eu me recordo ainda na minha infância que era muito difícil você estudar, era muito difícil você conquistar alguma coisa, como tem sido hoje também, claro. Né? Inclusive, eu me recordo de uma história, eu sempre faço questão de contar essa história porque me foi muito motivadora essa história. Ocorre o seguinte, quando eu ainda era criança, um dia eu resolvi dizer que quando crescesse seria doutor. Falei para as crianças lá da periferia da cidade onde eu morava, em Goiás, no interior de Goiás. Aí acharam graça, né? Acho que tem gente sorrindo até hoje, né? Só que eu acreditei no sonho, eu lutei, e hoje, quando eu volto lá, né? Alguns falam que eu sou traficante, outros falam né, algo nesse sentido. Mas graças a Deus, Jorge, hoje eu sou professor universitário, sou professor no curso de Direito, né, especialista em Direito Constitucional, sou policial militar, subtenente da Polícia Militar do Estado de Tocantins, autor de livros, artigos científicos, palestrante, né, e tenho sido muito feliz em ser professor, porque esse é um mister, é uma missão, né, dada a gente, que a gente tem a condição de transformar vidas por meio do magistério. Isso é extremamente gratificante para mim. Certo. Professor, dentro da matéria Direito Constitucional, eu queria que você falasse para a gente quais são os tópicos ali, os assuntos que você percebe que são mais cobrados em prova. Certo. Olha, Jorge, na verdade, a gente que é da área jurídica, a gente que estuda Direito Constitucional, sou especialista em Direito Constitucional, o que observa é o seguinte: o candidato, ao iniciar a sua preparação, ele deve ter em mente o seguinte: a primeira coisa que ele deve fazer é conhecer a Constituição Federal, mas não apenas isso. Ele deve conhecer algumas partes da Constituição Federal que são extremamente relevantes para todo concurseiro, para todo aquele que se prepara para concurso público. E ali, os direitos fundamentais, as garantias fundamentais, acho que todo professor de Direito Constitucional vai dizer a mesma coisa, vai repetir isso. Estes são temas recorrentes em provas de Direito Constitucional e que o candidato jamais deve deixar de estudar, jamais deve deixar ali de ter um estudo apurado, inclusive e sobretudo do artigo 5º, né, onde estão a maioria dos direitos fundamentais, e de forma que ele possa, inclusive, memorizar aqueles artigos e incisos, né? Tá certo. Então, galera, fica a dica. Artigo 5º, né, professor? Artigo 5º da Constituição Federal. Essencial para a prova. Além disso, quais são os assuntos que você percebe que que os alunos apresentam mais dificuldade na hora de estudar o direito constitucional? Olha, Jorge, na verdade é o seguinte: o direito constitucional ele é uma disciplina que causa um certo espanto nas pessoas ao estudar. Mas não deve haver esse espanto. Pelo contrário, você tem que adotar estratégias e métodos eficientes, né, que combinem, que se adequam a você. É óbvio que existem vários métodos de estudo, várias formas de estudar. Agora, você precisa pesquisar e analisar aquilo que é adequado a você. Agora, um dos temas que causa grande pavor ao candidato, sem sombra de dúvida, é o controle de constitucionalidade. Isso não há nenhuma dúvida. Outro tema também que causa um certo espanto são as competências, né? As competências dos entes federativos. Por quê, professor? Porque o legislador ele não é seu amigo, infelizmente. Ele não é amigo do candidato e termina cobrando muitas vezes a literalidade do texto legal. E muitas vezes o candidato termina não tendo essa literalidade da lei em mente na hora da prova, termina causando confusão. Então são dois temas, né, as competências e controle, que o candidato termina apresentando uma dificuldade maior em absolver. Mas não há aí, não é nenhum monstro, não é nenhuma barreira insuperável, é só questão de método, não é disciplina, organização e dedicação. Então, aproveitando essa questão do método, eu queria que você, na sua opinião, deixasse para a gente uma estratégia que você considera adequada para estudar o direito constitucional. Se o aluno tem que
começar com questões ou com a teoria, ir para o cursinho, enfim, utilizar um livro grande, videoaula, mapa mental, enfim, o que você acha adequado para a gente poder estudar essa matéria e obter, de fato, resultados mais efetivos. Ok. Foi muito bom você citou vários métodos, não é, que são aí pregados por vários professores, mapas mentais, não é, enfim. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, eu gosto de citar um autor chamado Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra. Ele fala o seguinte, é necessário você conhecer a si e ao inimigo inicialmente, porque não adianta eu querer iniciar uma jornada sem saber para onde estou indo. Né? Eu vou adotar que método funciona para mim? Depende do seu propósito. A primeira pergunta que você tem que fazer é essa: qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito, onde eu estou hoje, onde eu quero chegar, né? Onde eu estou, aonde eu quero chegar. Essa é a pergunta que você deve fazer. Depois, feito isso, eu quero cargo tal, determinei qual é o cargo que eu quero, ok. Tem gente que sai, Jorge, comete um grande erro, penso eu que seja um grande erro, fazendo concurso em diversas áreas, né, dando tiro para todo lado, igual cego em um tiroteio, desesperado. Ai, meu Deus do céu, eu vou me agarrar em alguma coisa, né? Faz policial e faz merendeira. Isso, merendeira. Aí é igual aquela história, né, meu amigo? O cara, quando tá se afogando, até em um jacaré ele se abraça, né? Não pode ser assim, meu amigo. Você precisa focar em um determinado concurso ou área. Porque, veja bem, você falou, faz concurso policial. Se você parou para analisar, não existe só polícia militar. Né? Existe bombeiro, existe polícia civil, existe PF, existe PRF, enfim. A segurança pública, ela engloba aí vários órgãos. Então eu vou estudar para a segurança pública, é uma grande área. Dentro dessa grande área eu vou especificar o cargo. É assim que funciona. Né? Daí você vai escolher o método. Agora, existem métodos e métodos, técnicas e técnicas. Vai depender do seu propósito. Às vezes, eu vou pegar uma doutrina, eu preciso estudar para um concurso X. Mas esse concurso X, ele é um concurso com uma concorrência absurda, com um nível técnico elevadíssimo. Então, naturalmente, eu vou ter que realizar um planejamento a um longo prazo, ou no mínimo médio. Não vou poder realizar um planejamento a curto prazo. Então, os métodos que eu vou utilizar podem comportar, sim, um espaço de tempo maior para serem utilizados empregados. Agora, se eu vou fazer um concurso aí em um prazo exíguo de 6 meses, eu vou utilizar métodos compatíveis com o prazo que eu tenho. E, claro, compatíveis aí com a minha facilidade em utilizar esses métodos, né? Então, são vários métodos. Uma coisa que eu digo em direito constitucional é a leitura diária da Constituição Federal. Professor, eu tenho que ler toda a Constituição? O ideal seria você ler toda a Constituição, mas para e analisa um pouco aqui comigo. Todo cargo, por lei, nós sabemos disso, ele tem o rol de atividades, o rol de atribuições, certo? E essas atividades são especificadas em lei. Todas as vezes que o examinador vai fazer uma prova, ele obrigatoriamente fará questões relacionadas ao exercício dessas atividades. Então, se eu vou prestar um concurso, por exemplo, para a Polícia Militar, você deve se perguntar inicialmente qual é a função, qual é a atividade exercida por um policial militar. Ora, nós sabemos que está dentro da segurança pública. A partir desse momento, eu vou ler na Constituição Federal todos aqueles artigos que estão relacionados à segurança pública, obrigatoriamente, e aqueles que complementam, né? Aí já outros artigos vão falar, por exemplo, de direito tributário que estão na Constituição. Eu vou ler direito tributário para quê? Certo. Me responda, por amor de Deus. Né? Não é isso? Eu vou ler, por isso aquela análise inicial que eu falei para você, porque a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, onde você está hoje, não é? O seu propósito, você vai direcionar muito bem o seu estudo. Então é isso. São esses os princípios. Só aproveitando a fala do professor, tem uma frase bem bacana, que é do Vilela da Mata e da Flora Vitória, que são da Sociedade Brasileira de Coaching, que eles falam: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E você quer qualquer caminho para você, realmente qualquer caminho que vai te trazer a felicidade, né? Fica essa reflexão. Professor, eu queria que você citasse para a gente algumas fontes de estudo, né? Primeiro, de Estatuto da PM, mostrar seu livrinho aí para o pessoal. Pois é, olha só, Jorge, na verdade isso aqui foi um desafio, né? Foi um desafio aí encarado por mim, Sérgio Nunes, e pelo Tenente Coronel Márcio Barbosa, que quando em 2012 surgiu o Estatuto, porque isso aqui foi uma novidade, isso é uma novidade, o Estatuto em si é uma novidade legislativa aqui no estado de Tocantins, porque antes de 2012 nós não tínhamos um Estatuto, nós tínhamos um rol de leis esparsas que era difícil para o candidato estudar.
Então você tinha 5, 6 leis que tratavam, não é, dos assuntos envolvendo o militar. Hoje não, hoje nós temos essa lei, que é a 2578, de 2012, que é o estatuto, não só da PM, mas também do bombeiro, que nós aceitamos esse desafio de trazer a doutrina e a jurisprudência envolvendo direitos e obrigações dos militares. Então, quando o candidato ele vai estudar, a grande dificuldade de quem não é da área é justamente a linguagem técnica casernal. Porque, além de ser jurídica, são termos também que muitas pessoas da área jurídica desconhecem. Porque são termos especializados. Né? O que é um posto, o que é uma graduação? Olha, eu na minha graduação de Direito eu não estudei isso, porque é um ramo especializado do Direito. Então esse foi um desafio que nós enfrentamos, e esse é um livro, que é o Estatuto PMBMTO comentado, artigo por artigo, né? Está à disposição para o candidato que pretende ingressar em uma das carreiras militares do Estado de Tocantins, polícia ou BM, está à disposição no mercado. Né? Inclusive, não sei, mas se você quiser deixar um link aqui abaixo para aquisição, o pessoal fica extremamente à vontade, fica aí também, fica aberto para qualquer eventual dúvida, qualquer e-mail que quiser mandar nesse sentido, eu estou à disposição para qualquer então, galera, questionamento. Olha só, quem quiser o livro, adquirir o livro ou tirar alguma dúvida, eu vou deixar um link aqui embaixo. E nesse link você vai ser remetido, a gente vai ter um link para o Facebook do professor e outro link falando aqui a respeito do livro, tá bom? Para você poder ver as informações aí a respeito desse livrinho. Agora, professor, eu queria que você citasse para a gente algumas fontes de direito constitucional também. Ok. Olha, Gustavo, inicialmente, todo candidato, como regra, ele precisa ter uma Constituição Federal. Certo? Inclusive, eu até estava olhando um dia desse no Facebook, andou rolando aí no Facebook um post muito engraçado, muito curioso, uma piada. Você viu aquilo? Vi. Foi engraçado. O cara indignado. Falou, não, pô, cara, eu nunca ri tanto na minha vida. Que aquilo. Rapaz, aquilo eu vou contar em sala de aula, vai ser piada. Bom, Jorge, com relação às fontes aí de estudo para o direito constitucional, como regra, todo candidato precisa ter uma Constituição Federal, né? Aí, o candidato certamente está pensando, mas é cara a Constituição e tal, professor, como é que eu vou conseguir essa Constituição? Olha, meu amigo, é muito fácil. Tanto o Senado, quanto a Câmara, quanto o site do Planalto Central, você pode encontrar essa Constituição atualizada diariamente. Então você não vai ter nenhuma dificuldade, só você entrar lá e ter acesso virtualmente à Constituição. Essa é a primeira dica. Segunda dica, professor, eu vou adquirir uma doutrina, um livro, né? Um livro para eu estudar direito constitucional, ou uma apostila vai me ajudar, ou um resumo vai me ajudar. Depende, novamente, do seu propósito, certo? Se eu quero fazer um concurso de nível médio, onde o edital cobra temas ali mais simples do direito constitucional, que não requerem um aprofundamento tão grande, para que eu vou querer uma doutrina extensa de 1000 e lá vai cacetada de páginas? Para quê? Nem tempo eu tenho para fazer isso. E outra, eu não tenho certos pressupostos teóricos para entender alguns temas. Aí eu vou sofrer, vou dizer que o direito constitucional é a pior matéria do mundo, e não é verdade. Entende? Então eu vou conseguir ali um bom resumo, né? Vou conseguir um bom resumo com um material de qualidade, que tem vários e vários materiais de boa qualidade no mercado, no estilo de resumo, sinopse, etc. E vou atender ao propósito. Professor, mas eu quero uma doutrina um pouco mais especializada em direito constitucional para um concurso talvez de analista, né? Para um concurso talvez de delegado e etc. Aí, meu amigo, não há dúvida. Atualmente, o best-seller do direito constitucional entre os concurseiros, sem sombra de dúvida, é o Direito Constitucional Esquematizado de Pedro Lenza, da editora Saraiva. Aí não há absolutamente nenhuma dúvida quanto a isso. Ok? Ah, professor, o senhor indica aquelas obras clássicas, não é, que você para carregar precisa praticamente de um carrinho? Olha, meu amigo, depende. Né? Eu já fui fazer prova, pessoal, é engraçado isso, né? Eu já fui fazer prova de segunda fase. Lá vem o camarada com o material dele, né? Não, é sério, isso não é brincadeira. O cara tinha aqueles carrinhos de compra, não tem aqueles carrinhos de compra? E o cara com vadimeco especializado, vadimeco penal, vadimeco direito de trabalho, enfim, o cara com, né? Era um negócio meio gozado. Mas veja só, meu amigo, você precisa ser objetivo. Concurso, nós sabemos, é estratégia, é objetividade.
Né? Não passa em concurso público, como diz o grande guru dos concursos vereadores, aquele que tem o melhor, o mais brilhante dos conhecimentos. Não é assim que funciona. Passa aquele que consegue responder mais questões. Né? Sobretudo em questões... mas e as questões subjetivas? Não, se você responder as questões objetivas, você tem conteúdo para as subjetivas. Não há nenhuma dúvida. Certo? Não há nenhuma dúvida. É questão de aprimoramento, é questão de técnica. O que eu quero dizer com isso? Meu amigo, você vai fazer o concurso, seja objetivo. Consiga uma doutrina para atender o seu propósito de concurseiro. Se você não está fazendo doutorado, se você não está fazendo mestrado em direito constitucional, não vá você querer utilizar doutrinas com esse propósito. Né? Tem gente, aqui não é nenhuma crítica, claro, a obra do professor é extremamente recomendável e tal, mas com certas ressalvas. Estou falando da obra de Gilmar Mendes, grande Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora veja bem, é uma obra que dispensa qualquer comentário, né? Só que para uma especialização, para aí um aprofundamento, para concurso público, sobretudo para provas objetivas de primeira fase, penso eu que você vai ficar prejudicado em virtude da objetividade, que Pedro Lenza já não deixa faltar, já não deixa aí pecar nesse sentido. Certo. Agora, professor, quando a gente fala de bancas examinadoras, é possível notar um perfil nessas bancas principais, por exemplo, o CESP, que são bancas tradicionais, né, que estão aí no mercado faz um bom tempo, a Fundação Carlos Chagas, a Fundação Getúlio Vargas, e em especial a Copesi, que é a que nós temos aqui hoje no estado do Tocantins? Não, sem sombra de dúvida. Na verdade, como nós falamos já no início, qual é, na verdade, o inimigo do concurseiro? Tem concurseiro que acha que o inimigo dele é o concorrente. É um grande engano, porque ele está na mesma situação que você, está estudando da mesma forma que você. Ele não é o seu inimigo. O seu inimigo, aquele que está te desafiando, é o examinador, ele que elabora a tua prova. É ele que você precisa conhecer. Não é? Porque Sun Tzu diz, se você conhece a si e o inimigo, nem sem batalhas você perecerá. Então é o examinador que você precisa conhecer. É a banca. E cada banca ela tem sim um perfil. E como é que funciona isso? Nós temos grandes bancas nacionais, CESP, FCC, FUVEST, né? Você tem outras bancas, você tem a ESAF, você tem outras bancas, e cada um adota aí um perfil muito característico, muito específico, certo? E é necessário você estudar essas bancas de que forma? Respondendo as questões, respondendo as provas, analisando quais são as pegadinhas recorrentes, analisando qual é a forma de elaborar e a forma de cobrar o assunto, né? A forma de cobrar os temas principais e etc. O CESP nós sabemos que ela é uma banca que não admite aquela, como regra, a chamada decoreba, né? Então ele não exige do candidato aquele conhecimento decorado, sem muito raciocínio. Pelo contrário, CESP, como característica principal, exige raciocínio do candidato, independentemente da área. Em direito, então, pronto. Nem se fala. Direito constitucional, raciocínio jurídico. É necessário o indivíduo saber interpretar, hermenêutica. Certo? É necessário ter, sim, o conhecimento teórico e saber como aplicar esse conhecimento teórico interpretando. FCC tem mudado bastante o perfil dela. A FCC já foi, em outras épocas, há alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, já foi uma banca de cobrar a literalidade da lei. Né? Você sempre via, eu enquanto concurseiro também, presto concurso desde os 17 anos de idade, meu primeiro concurso especial aos 17 anos de idade, né? Então, a gente ouvia sempre entre os concurseiros, ouvia também entre os professores, que FCC você tinha que saber a lei. A famosa letra seca, a né? letra seca da lei. Hoje isso tem mudado. Né? Eu já analisei várias questões de segunda fase, até meio de primeira fase da FCC, com um perfil exigindo mais do candidato o raciocínio do que apenas e meramente o texto da lei seca. Né? Então é o seguinte, hoje, aqui no estado de Tocantins, nós temos a Copesi como a principal banca. Nós temos outros que já aplicaram, nós temos, por exemplo, a Fundação NIC, que aplica prova, já aplicou prova também, mas a principal aqui no estado de Tocantins, sem sombra de dúvida, é a Copesi aí da UFT, certo? Então a Copesi, analisando aí os concursos e as questões elaboradas por ela, a gente percebe o seguinte, ela mescla
esses perfis, né? Às vezes ela cobra a literalidade da lei, mas muitas vezes ela cobra, além dessa literalidade, um certo raciocínio jurídico. Como é que o candidato desenvolve isso, professor? Naturalmente, é respondendo as questões. Primeiro você adquire o conhecimento da literalidade da lei, para depois desenvolver um raciocínio em relação a isso, né? COPESA, então, tem essas duas características aí principais. Certo. Eu queria que você desse uma dica sobre a parte teórica mesmo de constitucional e de estatuto também para a galera que está assistindo a gente. Ok. Olha, nós temos... É interessante isso. Isso vai cair muito em concurso público. Sabe por quê? Porque no ano passado, o Supremo Tribunal Federal, ele sumulou de forma vinculante o seguinte: a chamada aposentadoria especial do servidor público. O que é isso? O artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, agora reformado recentemente, isso tem menos de 5 anos que ele foi reformado, introduziu a possibilidade na Constituição Federal de que certos servidores públicos, por exercerem atividades perigosas e insalubres, possam adotar, né, critérios de aposentadoria diferenciados. Como assim? Bom, nós sabemos que, como regra geral, é necessário você ter um certo tempo de contribuição, é necessário você ter uma idade mínima, é necessário você ter um tempo mínimo no cargo e no serviço público. Então, são regras gerais. Agora, existem certas profissões, certas atividades, como, por exemplo, a atividade de um enfermeiro, de um médico, de um eletricista, de alguém que opera uma máquina de raio-x, que naturalmente essas atividades elas oferecem um certo risco à saúde ou até mesmo à vida do exercente do cargo público, daquele que exerce o cargo público. Então o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: diante da omissão do legislador ao não regulamentar essa aposentadoria especial por meio de lei complementar, conforme diz o texto constitucional, o Supremo sumulou de forma vinculante, dizendo que se aplica aos servidores que estão exercendo... Podemos cortar aqui, não? Pode. Só um instante. Diante dessa omissão legislativa do legislador, por não criar, por não editar a lei complementar, regulando essa aposentadoria especial, o Supremo Tribunal Federal disse de forma vinculante que se aplicam aos servidores públicos, no que couber, o regimento do regime geral de previdência social no que diz respeito à aposentadoria especial do trabalhador em geral, né? Então, hoje, o que é que nós temos a partir, então, dessa súmula vinculante? O servidor público que exerce atividade perigosa ou insalubre pode, sim, se aposentar aos 25 anos de tempo de serviço. Essa é uma dica, uma pegadinha que vai derrubar muita gente em concurso público. É tempo de serviço, pessoal. Foi isso que o Supremo disse, não é tempo de contribuição, porque a regra é tempo de contribuição. Você pode ter 50 anos de tempo de serviço, 30 de contribuição apenas, né? Você não completou os 35 anos de contribuição, então você não aposenta. Agora, quem exerce atividade perigosa, insalubre, tempo de contribuição é apenas 25 anos. É a dica aí que eu deixo de direito constitucional. Com relação ao estatuto, a dica, aqueles que vão realizar o concurso, é a seguinte, meu amigo. É a seguinte: os alunos sempre me perguntam o seguinte: Jorge, professor, qual o macete que você dá para eu identificar, para eu diferenciar as transgressões disciplinares? Porque quando nós falamos em militar, né, uma das grandes dificuldades é o aluno identificar quais são as transgressões disciplinares que são graves, médias e leves. Né? Porque o militarismo ele se pauta na hierarquia e na disciplina. Então a questão disciplinar é extremamente rigorosa. Então nós temos um rol de transgressões disciplinares aplicadas aos militares, que são classificadas pela lei em graves, leves e médias. Qual é o macete, professor, que você deixa? Eu tenho que memorizar todos os incisos da lei? O ideal seria isso, mas é difícil. O macete que eu deixo é o seguinte: meu amigo, você olhou para a conduta do militar e disse assim: meu amigo, ferrou. Porque até eu, enquanto civil, acho que isso é errado. Vou só dar um exemplo aqui para você imaginar. Nós, quando passamos ali de frente o comando, o quartel do Comando Geral da Polícia Militar aqui em Palmas, nós visualizamos que lá você tem uma guarita de entrada.
Para a pessoa entrar no comando, ela se identifica. Existe uma guarita com uma sentinela. Então tem um soldado ali tirando o serviço naquela guarita e não pode se distanciar do posto de serviço dele. Não pode, porque ele é a guarda, ele está fazendo a guarda, a segurança do quartel. Ok. Imagine se um belo dia esse cidadão resolve de saco cheio e fala assim, rapaz, é o seguinte, eu não estou somando com mais nada mesmo, entendeu? Eu tô com a pá virada mesmo, esse país já tá mesmo para pegar fogo com essa presidente maluca aí, enfim. Acontece o seguinte, eu tô de saco cheio, eu vou embora para casa, eu não tô nem somando com nada não. Rapaz, e deixa o fuzil, o armamento dele lá abandonado. Abandono de posto de serviço, meu amigo. Se eu fosse civil, eu olharia algo nesse sentido, meu amigo, pelo amor de Deus. Como é que o cara abandona a segurança do quartel dessa forma? O cara é doido, né? Ele é doido, lascou tudo. Então, isso é uma transgressão grave. Qual é a dica? Você, enquanto civil, olhou para aquela transgressão. Enquanto civil, você achou que é absurdo, que de fato houve ali uma transgressão e tal, etc. Não há nenhuma dúvida, é grave. Ok? Professor, mas e se for algo leve? Por exemplo, imagine só o seguinte. Estamos aqui, professor Jorge e professor Sérgio. Suponhamos que nós dois fôssemos militares, estamos aqui conversando. Chega um soldado e não pede licença para conversar com um de nós dois. Transgressão. Ele não pediu licença. Transgressão. Mas no meio civil, se você observar, tem duas pessoas conversando, chega uma outra, é sim uma falta de educação, mas é algo tão leve, né? É algo que passa, às vezes, até despercebido. Você pode até comentar, sabe, que cara sem educação, nem pede licença para falar. Mas se isso é no militarismo, não. No militarismo é transgressão. Ele pode ser punido disciplinarmente. Ele pode ser, sim, estar sujeito a uma das sanções disciplinares previstas na lei. Mas você, enquanto civil, você olha e fala, não, mas isso é tão leve. Parece tão banal. Né? Então, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Você olhou enquanto civil e disse, absurdo, ferrou. Aqui o camarada vai responder. É grave. Você olhou e disse, não, mas isso é tão simples. Tem certeza que ele vai responder por isso? É leve. Professor, e a média? A média é o meio termo. Quando você ficar em dúvida se é grave ou é leve, é porque é média. É o meio termo. Então, esse é o macete. São as transgressões que estão previstas no Estatuto. São várias transgressões que você vai ter uma certa dificuldade para memorizar, porém pode aplicar esse macete. Né? Absurdo grave, extremamente mínimo, aparentemente sem nenhuma relevância no meio civil, leve. Ficou em dúvida, média. Ótimo, bacana a dica. Eu gostei muito da parte que você falou, tem certeza que é uma punição, essa dá para gravar, bacana. Agora, pra gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que está assistindo a gente de casa. Ok. Meu amigo, é o seguinte, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, não desista dele. Não significa que você vai conseguir amanhã. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu gostaria de citar agora, como final, que eu sempre trago essas citações comigo, porque a gente, né, professor, enquanto concurseiro, enquanto toda essa jornada a gente vai aprendendo certas coisas. E uma certa vez eu li Confúcio, ele disse o seguinte: se todos os dias você conseguir juntar um pouquinho de terra, um montinho que seja, um pouco, vai chegar um dia que você tem uma montanha. Em concurso público não é diferente. Se todos os dias você estuda um pouquinho, não é? Aí é onde o grande William Douglas, o guru dos concursos, fala em agregação cíclica. Se todos os dias você consegue ali reunir um pouquinho de conhecimento, todos os dias. Professor, mas eu reprovei em determinado concurso. Olha, meu amigo, você reprovou, porque isso não foi aprovado. Mas não significa que você não tenha ganho alguma coisa. Você vai agregar conhecimento. Você vai trazer. E vai chegar um determinado momento que você vai escolher, pode ter convicção disso, meu amigo. Vai chegar um determinado momento da sua vida, de preparação, que você vai poder escolher o carro que você quer. Já pensou? Agora, se desistir, esqueça.